O assunto do vídeo de hoje não poderia ser outro. Há exatos 100 anos, justamente num dia 17 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna de 1922, aqui em São Paulo, estava realizando o seu último evento no Teatro Municipal de São Paulo, o grande Teatro Municipal, muito bonito para quem não conhece, que fica bem no coração de São Paulo, bem no centro ali histórico de São Paulo. Bom, a gente aprende na escola que foi em fevereiro de 1922 que começou o movimento modernista no Brasil, Então a gente fica com essa data. Mas será que foi precisamente assim, com essa data marcada? Então, para saber o que exatamente a Semana de Arte Moderna de São Paulo significou, eu peço que você fique comigo até o final do vídeo para você entender realmente a importância daquele que é considerado o evento mais importante da cultura brasileira de todos os tempos. Agora eu vou pedir o que todo youtuber pede. Se você tiver qualquer comentário, deixe o seu comentário, diga se gostou, se não gostou e se inscreva aqui no canal, mas principalmente fique com o vídeo, com o vídeo até o final para a gente poder passar essa ideia. Bom, eu tenho visto muita coisa sendo dita sobre a Semana de Arte Moderna. Por um lado, eu fico muito feliz como professora de literatura, mas por outro eu fico um pouco preocupada em que você tenha realmente informações corretas. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito e que serve de embasamento para o meu trabalho, que é este, o modernismo, a presença da literatura brasileira focada no modernismo, do Antônio Cândido e do Aderaldo Castelo. Ele não vai falar muito das artes plásticas da semana, mas ele explica muito bem o modernismo, e eu uso esta coleção, que também é do Aderaldo Castelo, que é um painel geral da literatura brasileira. Então é importante que você saiba. Muito bem, por que 1922? Não era à toa, gente? Em 1922... estava sendo comemorado 100 anos da independência do Brasil, que agora em 2022 faz 200. E já tinha um grupo de artistas, escritores, pintores, escultores, músicos, que já era um grupo que trabalhava ali junto e que viram nessa data um grande simbolismo. Eles acharam que era importante declarar a independência do Brasil também nas artes, a gente tinha que parar de seguir aquela arte clássica, europeia, e dar mais vazão a uma arte que fosse, ao mesmo tempo, com muito mais liberdade, não fosse com tantos limites, mas que também usasse a nossa brasilidade. Mas será que começou ali em fevereiro de 22? Não, esse movimento começa antes. Pensem na Primeira Guerra, 1914, 1918, quando a indústria paulista ela se desenvolve. Por quê? Porque muitas coisas nós não podíamos mais importar, porque os países da Europa estavam em guerra. Olha, quando você tem uma industrialização, ela não é rural, ela não se dá no campo, Ela é urbana, ela vai desenvolver as cidades, Então aquela oligarquia rural, que até então mandava no Brasil, começa a ver ali o seu poder perdendo terreno. Então isso, gente, é uma grande mudança na sociedade, não apenas nas artes. As artes sempre acompanham o movimento da sociedade. Então, esse movimento transformador, começa com ele, começa a aparecer uma nova mentalidade, seja na educação, seja nas artes, os dois que sempre acompanham a sociedade. E tinha um grupo de jovens artistas que as famílias
tinham posse, as famílias eram dessa oligarquia rural e eles faziam muito essas viagens para a Europa. E cada vez que eles voltavam cheios de ideias, né? Cheios de ideias modernas, né? E que eles incorporavam aos seus trabalhos. Eu vou citar um fato que é muito importante, mas há outros, né? Em 1917, a exposição de quadros da pintora Anita Malfatti causou um rebuliço e dividiu o mundo das artes praticamente em dois lados. Um lado que apoiava aquela arte nova da Malfatti e aqueles que a detestavam, né? Tinha uma voz, que eram representados muito por Monteiro Lobato, que chegou a fazer um artigo para um jornal falando mal da exposição. Mas eu quero fazer aqui justiça ao Lobato. O Lobato, ele reconheceu o talento da pintora e justamente ele diz isso, que ela era tão boa porque que ela se deixava influenciar por correntes, né, e fugia ali da pintura acadêmica. E o que tinha nesses quadros da Anita Malfatti? Eles tinham cores que não eram as cores reais das peles das pessoas, os traços eles eram mais grossos e não havia muita separação entre a figura que fica na frente do quadro e o fundo. As coisas meio se misturavam, ou seja, era tudo muito diferente do que ensinava a escola clássica, né? A escola acadêmica, né? Um dos pratos mais famosos da Anita Malfatti, O Homem Amarelo, também foi exposto nessa grande exposição que quebrou tantos paradigmas de 1917, antes então da Semana Moderna. Um ano antes da Semana de Arte Moderna, o poeta Menotti Del Picchia, num artigo no jornal, ele já pedia essa arte nova, né? Ele advertia nesse artigo sobre o que estava acontecendo, sobre aquela revolução dos costumes, né? Entre as relações, entre as pessoas, né? E ele acentuava nesse artigo de 1921 a necessidade de nos libertarmos definitivamente das influências portuguesas e francesas. Ele pedia novidade, principalmente para a gente poder avançar numa arte mais nacional que representasse o Brasil. Eu trouxe esses que são apenas dois exemplos do que acontecia antes da semana, né? A semana ela não surge de repente do nada, né? É um movimento que vai indo. Então é importante que você saiba que vários artistas, principalmente do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, já estavam experimentando esse fazer diferente nas artes, né? Eles já estavam publicando algumas dessas novidades em jornais, já estavam criando e mostrando, né, em espaços mais restritos, mais reservados. E aí eles tiveram a ideia então de dar visibilidade a esse movimento que eles já estavam engajados. E a ideia foi, claro, a realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal. Veja, a semana não aconteceria no teatro mais importante da cidade se ela não tivesse o apoio do governador. Quem era o governador do estado de São Paulo? Era o Washington Luiz. E aí você me pergunta, mas por que ele ia apoiar todas essas mudanças? Porque, como eu disse antes, muitos desses artistas, eles eram das famílias ricas e poderosas da oligarquia. Então eles viajavam muito para a Europa e eles tinham esse poder de influência no governo. Bem, como foi a semana? A semana, as exposições de arte visuais, pintura, escultura, elas ficaram abertas ao público durante toda a semana. Mas as apresentações, né, ao vivo ali, elas aconteceram apenas em 3 dias. No dia 13, no dia 15 e no dia 17 de fevereiro. Mas lembre-se, o municipal estava aberto para as pessoas irem lá olhar as artes plásticas, né?
O Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, ele diz que os modernistas de 22, eles não se consideravam, por exemplo, uma escola modernista. Por quê? Porque esse grupo ele era heterogêneo, nem todos pensavam da mesma forma. Então, o que unia esse grupo de artistas? Era justamente o que eu falei antes, né? Que era o desejo de se expressar livremente. Eles queriam ser livres para encontrar a melhor maneira, o melhor modo para que eles pudessem transmitir a emoção e a realidade do país, do Brasil, que vinha, né, sofrendo grandes e grandes transformações. Então era isso que os unia, muito mais do que um movimento todo estruturado com regras, tá? Cria o teu ritmo livremente. Essa era uma frase que o escritor Ronald de Carvalho, né, que fez parte do grupo de 22, ele falava bastante, né? Que queria dizer isso justamente, né? Uma outra forma de se exprimir. O Ronald de Carvalho, ele era parnasiano e ele estava deixando o parnasianismo e buscando novas formas, né, dele poder escrever. Quais são os nomes mais importantes da semana de 22 que você precisa saber? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, de Cavalcante. Claro, tem outros, mas esses são aqueles mais importantes e que vão depois continuar nas artes, né? Alguns não continuam, né? Qual é a principal ausência, né? Teve duas, na verdade. Foi da pintora Tarsila do Amaral, mas estava em Paris, e do Manuel Bandeira, que estava doente, mas mandou um poema seu, Os Sapos, para que pudesse ser lido numa noite ali de evento. Bem, vou repetir, principalmente o que esses artistas queriam era escrever, pintar, esculpir, tocar, né, assuntos da vida cotidiana, usando palavras coloquiais, sem a seriedade acadêmica, né, que ela é tão limitadora, né, diz como que cada coisa deve ser, não pode ali sair da caixinha. E o que o modernismo pregava era um verso livre, né, um verso que não fosse metrificado, que não tivesse um número determinado de sílabas, né, e que podia ser ritmado ou não, podia não ter nenhuma rima, né? Porque o que esses escritores modernistas acreditavam que a essência não era a forma, mas era o que era preciso ser dito. Até o humor, que até então não podia fazer parte da poesia, porque o humor não era uma coisa séria, esses escritores modernistas, esses poetas principalmente, passaram a incorporar também o humor. Claro que os artistas modernistas, eles encontravam resistência. O novo, gente, sempre assusta, né? As pessoas não querem mudar o seu status, né? E os artistas, então, mais conservadores, começaram a ser chamados de passadistas. Por que passadistas? Porque para os modernistas, esses conservadores, eles ainda se orientavam pelo passado. Então, gente, ia criando um embate ali entre esses dois grupos, né? Era um embate de ideias, né? E para os modernistas e para tudo que é novo, às vezes eles chocavam os passadistas. E chocavam de propósito, né? Porque é sempre assim, se você estudar a história da humanidade, sempre acontece isso, né? Às vezes vem uma coisa que choca, depois tem um pequeno recuo, mas sempre tem um avanço. O Di Cavalcante, ele tem uma frase sobre a Semana de Arte Moderna, né, que é muito emblemática desse embate que eu estou falando. Ele disse: seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesinha paulista. Olha só, é agressivo? Claro
Claro que é, mas é uma coisa de desbravar caminhos que o novo sempre tem e sempre vai ter. O primeiro dia de eventos da semana, né, aqueles que aconteciam ao vivo, foi tranquilo. Mas no segundo, a leitura do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que fazia críticas ao movimento parnasiano, indignou a plateia, né? Que começou a vaiar e a gritar. Gente, a plateia também era composta de artistas que entendiam muito bem o que eles estavam, aquele grupo ali, propondo. Já o terceiro dia, o que chocou o público foi o músico Heitor Vilas-Lobas se apresentar de casaca e pantufa, né, um tipo ali de chinelo. O Villa-Lobos depois disse que não era uma ação para revoltar ninguém, que ele só estava com a unha encravada que estava doendo, por isso que ele não tinha colocado sapato. Mas ninguém acreditou muito nessa versão do Villa-Lobos. O Villa-Lobos tocou ali umas peças modernas junto com umas clássicas, tal, mas o que incomodou mesmo foi a pantufa. Resumindo, o fato é que se fossem apenas esses 3 dias de evento, a semana com exposições, talvez o movimento modernista ele não se concretizasse. Claro, ele ia se concretizar, mas ele não ia se estabelecer tão rapidamente. A Semana de Arte Moderna de 22, ela foi apenas o pontapé inicial de uma coisa que já vinha antes, né? E que a partir de 22, esse grupo de modernistas, eles foram viajando pelo Brasil para divulgar as suas ideias, né? E foram aparecendo vários grupos, né, no território brasileiro de intelectuais que passaram também a apoiar o modernismo. Além disso, apareceram importantes revistas, era uma época de muitas revistas, que eu posso citar 2, a Claxon e a revista Estética, né? E essas revistas também ajudavam a divulgar essas novas ideias, né? Ou seja, a semana, ela ficou grande porque ela produziu muitos novos caminhos, né? E por que ela teve esse eco, essa receptividade? Porque já era antes um desejo dos artistas brasileiros que acompanhavam aquelas mudanças da sociedade. Então, os modernistas não ficaram apenas durante a semana ali, mas eles continuaram divulgando os ideais modernistas e principalmente abandonaram de vez aquele movimento parnasiano, aquele movimento clássico e passaram a fazer arte a partir das ideias modernas, né? Assim, o movimento modernista ou o modernismo, para muitos críticos, ele começa mesmo em 1920, ele vai de 1920 a 1960. Mas como a Semana de Arte Moderna é o momento de consolidação, nós usamos o ano de 22. Então, ao invés de usar 20, a gente usa 22, mas você sabe que começou antes, tá? O movimento modernista, então, ele vai ser dividido em 3 gerações. A primeira geração, que vai de 22 a 30, que foi composta principalmente por esses artistas que idealizaram e que tomaram parte na Semana de Arte Moderna. A segunda geração, que vai de 30 a 45, que é um pouco mais jovem, que tem nomes importantes como Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. E a terceira, que vai de 45 a 60. Cada uma dessas gerações vai ter algumas características diferentes uma da outra, por isso que é feito para o estudo da literatura essa divisão. Mas isso já é assunto para o outro vídeo. Eu estou encerrando por aqui, esse é apenas um resumo bem superficial da Semana de Arte Moderna, haveria ainda muito a ser dito, mas
Um pouco mais para frente eu vou gravar uma aula sobre a Semana de Arte Moderna e sobre o modernismo, porque eu tenho certeza que esse vai ser um tema que vai cair em inúmeras provas e vestibulares pelo país nesse ano inteiro, claro, comemorando os 100 anos da arte moderna e os 200 anos da independência do país. A resenha desse vídeo ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever e de deixar os seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço.